as empresas entraram e ganharam, porque olha, Anatel, isso não é competência sua. Mas aí a concessionária de energia também não pode falar, Pode falar. ó, eu não vou cortar a energia porque também não é competência, né? Não, eu acho que nós temos que aumentar o valor da captura, complicar o jogo. O ideal seria isso. Bom, a minha proposta qual é? O engenheiro é obrigado a conhecer quem é a pessoa prova, conhecer toda a legislação. Se ele assinou, sabe que cumpriu. Se não seguir os trâmites ali com uma questão burocrática, mas ele sabe que no final vai ser aprovado. Porque não tem nenhum vício ali que não possa ser corrigido. É isso que eu falo, nós temos que pegar o pé agora e o engenheiro, seguir qual é a legislação aqui de todos. Então ele sabe, só não tem carimbo ainda. Então esse carimbo demora quanto tempo? Eu preciso vender aqui, preciso vender, preciso atender a população. Se eu for esperar tudo isso aí, talvez Campinas tivesse 10% do telefone que tem hoje. E aí? Então, será que não há um entrave ou uma demora também excessiva face às limitações da prefeitura? Então, a minha proposta, uma autorização em caráter temporário, até que aquele processo tramite. Agora, o engenheiro é o grande responsável. Ele conhece toda a regra. Se ele mentiu, filho, aí vai pagar por isso. Com essa experiência do senhor aí no controle dessa gerência regional, nós temos, cada município tem uma legislação diferente para tratar a sua instalação de antena. E nós estamos fazendo esse levantamento também para verificar, fazer uma legislação adequada, tá? Como o senhor disse, preservar a qualidade de vida daquele que mora na feira, né, como o senhor disse, e preservar também o sistema, que eu tenho celular, todo mundo tem celular, a gente não quer de nenhuma forma criar um conflito aí mas tem que haver um equilíbrio, né? Então essa troca de informações é fundamental para a gente, senão fica parecendo como o senhor bem colocou, toca para lá, empurra para cá. Um jogo de empurra, né? A bolinha pinga de um lado para o outro. Porque da mesma forma que o senhor falou isso com relação que não compete a Anatel, aí é o município, a CPFL pode falar a mesma coisa, o CREA pode falar a mesma coisa, e cada um Mas qual o modelo de legislação municipal hoje que o senhor tem verificado que está funcionando? Tem algum? Porque as prefeituras ainda estão, como eu sou funcionário público há 46 anos, há 46 anos tem um processo, tem um papelzinho furado, carimbado, assinado, publicado, reconhecido, firma, continua assim, nós não modernizamos nada disso. O caminho seria uma modernização e uma agilização. Vou contar uma experiência de uma prefeitura grande, uma cidade muito grande, eu não vou dizer que é São Paulo, e eu fui lá ver porque também... Só fazendo parênteses, São Paulo ingressou com uma ação civil pública contra todas as operadoras há 3 anos atrás, se eu não me engano, para suspender a colocação de antenas. Continuo liberando até hoje. Eu vou lhe contar, entrou o príncipe na época do Castado, eu estive lá e eu fui ver por que a coisa não andava. Eu fui num prédio lá que não era o único ponto de análise e entrada de todos esses processos de teles em São Paulo, o senhor falou 500 aqui, a capital deve ter em torno de 7.500 torres. E eu falei, bom, preciso entender, eu pessoalmente fui lá e falei, preciso entender por que demora. Eu comecei no serviço público fazendo análise de processo e coisinha lá, carimbando, furando, publicando. Então, o senhor é engenheiro? Não, eu sou advogado. Mas já estou muitos anos aí. Mas nesse eu falei, preciso entender como é que isso... Desculpa, só para a gente, o senhor é funcionário público federal. Funcionário público federal há 46 anos, no Ministério das Comunicações. E aí, eu estou aí pesquisando, falei, preciso entender. Vou lá ver onde entra esse papel, vou seguir o papel. E fui. Aí entrei numa sala lá no prédio Martinelli, no Museu do órgão, como é que é. Aí eu vi 2 senhorinhas, meio pilhas e pilhas de processos, e ela na manda para a subprefeitura. Até ela analisar aqueles 80 mil processos que estavam ali, acabou, o serviço já mudou, morreu. Então aí veio a minha sugestão de tornar uma coisa precária, uma licença, para que tramite isso e se automatize esses processos, que é o que a prefeitura lá está caminhando. Não
não acompanhei mais. Mas a hora que eu vi aquela Uma mudança na legislação deles também. Uma mudança na legislação e informatizar esses processos. Não virar mais papel, carimbando, vendo, tem a segunda via da RT, tem checklist. Assinou aqui, tem, preencheu o campo tal, tem. Que é tudo que é não aprovado, porque não atendeu às vezes alguma coisa. Olha, faltou a data aqui no requerimento. Devolve. Ah, não carimbou a segunda via. Ah, não apareceu a autenticação do recolhimento dessa guia. Nada assim de, olha, aqui não vai ser. Por isso que eu falei, no final, tudo vai ser aprovado. Mas é um processo muito burocrático. Ou seja, verificar se não tem nenhum problema estrutural, uma coisa que eu chamo realmente vício insanável. Quer dizer, não vai dar para fugir. O terreno não suporta, é uma área de preservação, é uma área pública. Então aqui não vai ter. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Entendeu? Tiveram 2 casos que foram registrados por nós no começo, que era uma na Praça do Pacaembu e no Morumbi. Mas a própria entidade pediu, olha, precisa ter celular no estádio, então foi lá. A própria prefeitura pediu, mas aí viram que não podia, aí demoliram. Aí até hoje é o problema a cobertura em estádio. Porque são áreas públicas, o Pacaembu ali é uma área pública e o município não permite. Não pode ter. Entendeu? E aí, como é que faz? Aí foi botar em cima do estádio, hoje tem outras tecnologias, mas se acaba, fora as interferências e outras coisas que não é o fato aqui, mas às vezes você faz legislação, mas não vai ter serviço. O senhor falou que São Paulo está com cerca de 7.500 antenas. Nós fizemos um levantamento, porque Campinas corresponde sempre a 10% do que é a capital. Nosso orçamento é 10% de São Paulo, nossa população é 10%. Que a capital Nosso número de eleitores é 10%. Enfim, quer dizer, nós temos um parâmetro com São Paulo que deveria ser em torno de 700, não 500. Exatamente. O senhor tem um último levantamento sobre Campinas? Não tem. Não trouxe meu levantamento, senão poderia ver online. Mas a informação que o senhor passaria para a gente seria exatamente essa que está no site, ou vocês têm alguma coisa? Não, isso aí é transparente, tem que ser. Por isso que eu falei, eu acompanho o licenciamento por aí. Porque licenciamento e desativação. Certo. É muito maior hoje o que eles tiram do que põem. Então nós podemos confiar nessa informação que vem da internet como sendo oficial, informação oficial. Mas se ocorrer isso que o senhor falou, o publicador nos denuncia porque isso é fraude. Esse levantamento foi feito lá na nossa própria assessoria. Então o que nós fizemos? Nós pegamos o site, pegamos uma região e falamos, vamos verificar, fazer o checklist dessa região, e aí encontramos 22 pontos e fotografamos, ó. Então, mas e fotografamos mais de engenharia. Esse site. A maioria em topo. Em topo, por exemplo, eu não sei se ele já acendeu ou não, a gente chama, acendeu o sinal ou não, ligou ou não. Pode ser que o sinal não esteja ligado ainda. Alguém construiu, mas ele não ligou. Então, por isso que eu falei, mas isso cabe uma apuração. Porque pode ser que o aparelho está lá visualmente, mas ainda não está operacional. Se o não ligou. Agora, uma outra questão dessa coisa de colocação de EBR em cima de RB, né? Estação Rádio Base, em cima de edifício. Nós tivemos vários casos, inclusive nós fizemos uma visita em loco, onde tem vários prédios, um ao lado do outro, e no prédio ao lado se coloca um equipamento desse. O prédio ao lado é mais baixo que o prédio onde eu estou. A antena, ela fica exatamente na mesma reta, ou seja, a emissão está vindo direto, não tem aquilo que o senhor falou da torre, que daí não pega Quer dizer, nesse caso você tem cerca de 20, 30 metros, a torre na janela Isso, se o senhor não fez, pode pedir uma medição para a gente ir lá medir o nível de radiação que o senhor está recebendo. A Anatel faz isso. Vocês têm hoje essa possibilidade de fazer essa medição por solicitação de qualquer... Tem uma demanda e tem. Normalmente o Ministério Público é que tem demandado essas ações, mas qualquer um se sentir prejudicado,
bancária é um cidadão que paga os seus tributos e tem o mesmo direito. E como é que faz esse pedido da Anatel, senhor Eduardo? Escreve para nós. Manda e-mail ou escreve para nós. A Anatel solicita, olha, tem uma torre do lado do meu prédio aqui, manda uma foto. Certo. Olha, está aqui, eu não sei que nível de radiação estou recebendo. E nós vamos pedir. Essa coisa da distância, porque isso acontece geralmente topo de edifício. O que precisa ser visto aí, a gente já constatou o seguinte, ela pode... Porque, só para concluir, porque disseram para nós que essa estação funciona como micro-ondas. Então, mas Então, o micro-ondas, se você chegar muito perto, você queima, mas né? ele é um micro-ondas, só que uma potência menor, mas é isso que eu ia chamar. Ele pode estar na sua janela, mas precisa ver se o transmissor dele está para cima, não está lá, porque senão ele não vai transmitir isso aqui, você vai ser um obstáculo para ele. Então, com certeza, eu acho que está ali, você está vendo, é o visual, mas o que transmite está para cima. É isso que a gente precisa ver. Entendeu? Ou para baixo, né? Ele não pode transmitir para a parede, porque ele vai perder sinal, vai perder potência. Entendeu? Então, isso é que nós vamos medir, porque lá o senhor mostrou umas fotos. Porque tem lóbulos receptores e lóbulos transmissores. Saber se esse lóbulo não é um de recepção. Geralmente essas estações, elas têm 4 lóbulos. Né? Todos são transmissores, não, tem receptores e transmissores. Receptores e transmissores.